Vambora. Vamos de carona aí no Xandão Móvel, então. A gente estava deliberando aqui se seguia ou se parava um pouquinho para eu falar mais com vocês. Vamos parar um pouquinho aqui, que é porque já estamos, nós estamos numa batalha ainda por sinal. Aí em São Paulo, vocês têm sinal de 4G praticamente em todo o estado, né? Nas estradas e tudo. Aqui não, a gente sai 1 milímetro de Goiânia, o sinal já Já começa a fica falhar, então complicado. parei um pouquinho aqui, tá bom? Obrigado. Prometo que não vamos tomar muito tempo da Tá. viagem aí, mas é importante ouvir a sua fala, vereadora. E aí nós acompanhávamos, né, o exercício, né, da reflexão sobre os próximos momentos do que implica esse Bolsonaro pressionado, né? E em termos parlamentares, a gente rodou hoje pela manhã, no Congresso, a base do Bolsonaro, naquela chantagem, né? Não vamos avançar mais nada enquanto o STF não recuar e tal. É o golpe continuado, de certa medida, se a gente parar e pensar que os caras estão usando dos cargos públicos, né, para fazer uma pressão popular e legislativa para uma anistia ou para uma pena branda. Isso é criminoso também, né, vereadora? Eu acho que se essa situação fosse levada ao fim e ao cabo, eu posso garantir a vocês que o STF tem muito mais elementos para enfrentar o Congresso do que o contrário. Porque mais da metade dos parlamentares brasileiros tem processos que correm nos tribunais superiores. Então, ainda bem que há juízes em Israel e que esses juízes são legalistas. Ao contrário do que eles dizem, se o STF fosse truculento e tirano, como eles estão dizendo, já tinham tirado das gavetas a quantidade de processos morosos que correm contra parlamentares brasileiros. Eles estão dando o prazo justo, necessário, de que a política dê conta da política. Mas se o poder legislativo quiser interditar a soberania do poder judiciário, não tenham dúvidas de que o poder legislativo perde nessa. Por quê? Eu desconheço, se a gente fosse falar aqui, eu acredito que menos de 30% da atual configuração do Congresso não tem pendências em tribunais superiores. Então, essa é uma guerra que eles não têm munição para ir muito longe. Até porque eles deixam de votar as coisas, eles estão interditando ao executivo, eles não estão interditando o judiciário. E esse é um momento excelente para que se compreenda que o executivo e o judiciário não estão casados nessa articulação. O executivo e o judiciário não estão atuando juntos. Eu vi uma pessoa perguntando assim, nossa, mas o que será que o Lula foi fazer no Japão no meio desse julgamento? O Lula é juiz do STF, por acaso? É ministro do STF para deixar de cumprir com a sua agenda normalmente? O governo segue cumprindo com a sua agenda. Mas mais do que interditar o executivo, eles são canalhas, porque eles estão interditando o Brasil. A gente está querendo colocar na pauta a redução de preços de alimentos, a gente está querendo colocar na pauta a redução, zerar o imposto de renda para quem ganha menos de 5 mil reais. Então, eles estão dando chilique por 500 bandidos que estão no banco dos réus, e enquanto isso, eles estão deixando milhões de brasileiros adiando a consolidação dos direitos de milhões de brasileiros. E é esse o discurso que a gente precisa ter. Não é o STF que os caras estão peitando, eles estão atrapalhando o Brasil, porque senão a gente fica parecendo que é uma briguinha deles contra os juízes. Os juízes estão de boa, eles não dependem disso. A verdade é essa, o Legislativo não tem poder algum para interditar a pauta no Supremo Tribunal Federal. Eles têm poder, sim, de ferrar comigo, de ferrar contigo, de ferrar com o professor, de ferrar com a enfermeira. Isso eles têm poder de fazer. Então, enquanto eles, para favorecer os deles, fazem chantagem com o Supremo, é o povo brasileiro que vai perdendo a oportunidade de consolidar direitos. Muito bom, muito bom. E aí, vereador, a senhora falou, né, da ida do presidente Lula ao Japão, e, enfim, avançando também na tentativa de despressurizar
esse posicionamento autocrático e unilateral do governo norte-americano, ao mesmo passo que domesticamente trabalha para a queda do preço dos alimentos, o governo está trabalhando, né? Para o bem e para o mal, o governo trabalha, ainda que muitas vezes a mídia hegemônica tente também fazer o apagamento disso, né? A gente viu recentemente na viralização daquele trecho de Globo News, onde o ministro Haddad, né, mostra que 140 mil milionários, né, não podem não serem tributados para o benefício de milhares de brasileiros, entre outros aspectos, e há então um processo estrábico de momento que é continuar trabalhando com o Poder Executivo para resolver esses problemas de primeira ordem, ao mesmo passo que joga um outro olhar para as eleições de 2026. Hoje, com o Bolsonaro se tornando réu, a extrema-direita meio que procurando tatear no escuro quem será o seu herdeiro. Esse é um caminho que vai pavimentando o presidente Lula e o campo progressista para a candidatura majoritária à presidência da República, ou você vê que ainda tem muito tempo para formar um Bolsonaro 2.0? Eu acredito muito que o julgamento ele é importante para 26, mas ele não é o protagonista disso. Não é o Bolsonaro ser que está pavimentando o caminho do presidente Lula para ser o candidato dessa frente em 26. O que está pavimentando o caminho do presidente Lula são as escolhas políticas do governo, que está trabalhando. Porque senão a gente dá muito mais poder para essa caquistocracia, para essa gente patética, para essa gente medíocre, golpista, perversa, inimiga do Brasil, do que eles realmente têm. Eles não são do tamanho que eles querem ter, não são eles ao norte da nossa bússola para dizer que o presidente Lula será o candidato dessa frente em 26, embora seja um elemento importante de como essa disputa vai se configurar. Então, eu acredito muito que entre erros e acertos do governo, a gente, de fato, eu participei da equipe de transição, eu era uma das coordenadoras no GT de Mulheres, ao lado da atual ministra Cida, da ministra Aniele, e outras mulheres incríveis. O diagnóstico que a gente fez só nessa pasta, só nesse recorte, era um cenário assim tão desesperador, de terra arrasada. Para vocês terem noção, eles tiraram todo o orçamento do Disque 180, que é uma política super consolidada de enfrentamento à violência contra mulheres. Eles zeraram o orçamento disso. Eles praticamente zeraram o orçamento de enfrentamento à exploração sexual infantil. Diminuíram 98% do orçamento de enfrentamento ao trabalho análogo à escravidão. Eles zeraram investimentos. Vejam isso, eles diminuíram quase 80% dos investimentos em segurança pública. Em segurança pública. É disso que a gente está falando, sabe? Então, eles redirecionaram esses investimentos para onde? Motociata, crédito consignado para Bolsa Família, empréstimo consignado para beneficiário do Bolsa Família. Eles redirecionaram isso para um verdadeiro rombo, tanto na política pública quanto no orçamento, para se reeleger. Por isso, quando as pessoas dizem a vitória foi apertada em 22, apertada? A gente estava lutando contra a fragmentação das instituições, contra o esvaziamento do orçamento público, a gente estava lutando contra o aparelhamento das forças de segurança pública para obstruir o processo eleitoral, a gente estava lutando contra a manipulação do orçamento e das principais políticas públicas para o período eleitoral, a gente estava lutando contra isso. Créditos abertos de maneira sem critério, rombo gigantesco nos bancos públicos, por causa dos créditos que foram abertos em período eleitoral, era contra isso que a gente estava lutando. Então foi uma vitória gigantesca e um esforço sobre-humano de reconstrução desse país. E eu concordo com o presidente Lula, agora é o tempo da colheita, e o homem está andando. O homem está num pique que Deus é mais, entendeu? E acho que os sinais que o governo tem dado são excelentes sinais. Eu vi uma resposta brilhante que a ministra Gleisi deu aqui no governador do meu estado, porque o governador do meu estado é assim. Quando o Bolsonaro fala, vamos zerar o ICMS dos combustíveis, realmente, né, o povo está castigado, realmente o pessoal está triste, vamos pensar sobre isso.
vamos zerar da cesta básica? Esse governo quer fazer graça com o chapéu alheio. Quer dizer, para zerar ICMS de combustível para o Bolsonaro, e detalhe, não sei se vocês se lembram, mas eu lembro, porque eu sou uma evangélica que acredita em signo, eu tenho escorpião no mapa, eu sou super vingativa, então eu lembro direitinho de como aconteceu isso. Não foi uma proposta apresentada pela equipe econômica, não. Foi um discurso bravateiro do Bolsonaro num evento. Vocês acham que a gasolina tá cara? Então eu desafio os governadores, que é sempre assim, não tinha um plano, nada disso. Eu desafio os governadores, eles zeram o ICMS e a gente baixa o preço da gasolina. O governador Ronaldo Caiado, que adora falar alto com pobre, adora falar alto com o professor, adora falar alto para bater no peito e dizer minha polícia, na hora eu vou, não, vamos pensar sobre isso. E agora, para falar sobre cesta básica, nós não vamos fazer isso, esse desgoverno, tarará. Pois a ministra Gleisi botou lá no Twitter dela, o governador Ronaldo Caiado se diz perseguido pelo presidente Lula, mas renegociou 5 bilhões de dívida pelo Propag. Aliás, sabe quais são os estados que mais devem o governo federal? Os estados da extrema-direita. Minas Gerais, São Paulo, Goiás, Paraná. São justamente esses estados que, enquanto estão organizando vanzinha golpista para ir para juntar lá com os outros 18 mil gato pingado lá em Copacabana, os governadores, as suas equipes econômicas ficam indo pedir clemência para o ministro Haddad. Ai, ministro, por favor, dá mais prazo para a gente no Propag, porque a gente não deu conta de pagar nossas dívidas. E a ministra Gleisi jogou isso na cara do Caiado. E eu acho que essa postura daqui em diante vai ser fundamental, porque essa gente se cresceu até aqui dentro de uma diplomacia que era necessária no momento de recuperação de uma ruptura iminente, mas agora as coisas estão sendo colocadas nos seus devidos lugares e o presidente Lula é o nosso grande player para 2026.